Saudações e sejam todos bem-vindos ao Visão Global Sem Filtros. Nesta rubrica Análise Jurídica Global, queremos discutir a pretensão dos juízes de fazer greve. Então a questão que se coloca, que a questão de fundo é: será que os juízes têm ou não o direito de fazer greve? E será este assunto a ser discutido na perspectiva legal ou na perspectiva negocial? Então, esta é a questão de fundo que hoje queremos trazer para você. Ora, a questão que se discute nas redes sociais, e não só, tem a ver com a legalidade ou não da possível greve dos juízes. Entretanto, nossa questão, enquanto cidadãos, não é apenas a legalidade do ato. É se este assunto e outros estados considerados sensíveis, como a questão dos médicos e não só, deve ser tratado no âmbito de uma batalha meramente jurídica ou deve ser negociada. Ora, é uma fragilidade muito grande quando se pensa que não se pode avançar para as negociações porque não se tem condições para solucionar os problemas colocados. O nosso entender de que, pelo contrário, só se entra em negociação quando não se tem condições de satisfazer. As grandes armas que nós temos, por exemplo, para o sucesso das negociações, não tem nada a ver com ter ou não condições. Tem a ver com abertura, tem a ver com humildade, franqueza, honestidade, respeito, pragmatismo, etc, etc. Porém, não basta ter tudo isso. Tem que também parecer ter. O que temos vindo a acompanhar em algumas intervenções até pode revelar algum domínio das leis, algum domínio das normas. Mas em relação à solução do caso concreto, como este caso, mais parece gasolina na fogueira do que tentativa de solução. E enquanto teimamos em buscar tanto estas soluções desta maneira, olhando para a violação da lei ou não, teremos sempre greves, uma atrás da outra. Por isso, não se deve continuar a investir em atitudes que nunca trouxeram solução. Negociar é uma saída que não apenas é certa, mas principalmente traz soluções duradouras. Ora, tem que também se assumir que o problema não é errar, mas principalmente persistir no erro. Então, em relação às constatações, infelizmente nossa sociedade parece estar a perder capacidade de negociar, sobretudo no setor público. Qualquer reação social corre-se lá já para se buscar quais são as normas que foram violadas, antes mesmo de analisar a razoabilidade ou não da reação, chegando-se ao extremo de diabolizar pessoas, diabolizar instituições. E o resultado são essas greves que nunca terminam e se sucedem. Isto indicia que nós precisamos de ouvir cada vez mais, discutir cada vez mais e buscar ou criar consensos. Uma sociedade que se pretende sã, ela tem que estar preparada para conviver com as diferenças e nunca procurar combatê-las. Nem devemos esquecer que o direito é uma ciência de argumentação. Portanto, em direito não existem certezas absolutas. Por isso que nós temos diversas escolas, diversas teorias, diversas críticas para todas as teorias. E a filosofia do direito nos recomenda a continuar a buscar as causas últimas. Claro, continuar a questionar. E este é também o caminho da democracia. Analisando agora juridicamente este assunto, tendo em conta que nós dissemos lá no começo
este debate não pode ser meramente jurídico, mas sim deve ser matéria de negociação. Só que para não parecer que estamos fugindo aqui do essencial do direito, que se pode aqui discutir, e tendo em conta alguns posicionamentos públicos de alguns colegas ilustres juristas, importa aqui tecer algumas considerações. A primeira consideração tem a ver com o fato de que o artigo 35 da Constituição da República de Moçambique diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, independentemente, por exemplo, da profissão. Então, sendo o estatuto de juiz, na verdade, uma profissão, não se pode, nos termos deste artigo, lhes retirar direitos como cidadãos sem que uma lei o faça conforme o comando constitucional. Por outro lado, conferindo o que resulta da Constituição da República de Moçambique, conforme consta do artigo 183, os juízes ou magistrados judiciais não são órgãos de soberania como se pretende defender, mas sim os tribunais. Esses sim são órgãos de soberania. É por isso que um juiz que não esteja afeto a um tribunal não pode decidir nada em nome da República de Moçambique. É que tecnicamente a competência reside no órgão, e o órgão, no caso concreto, é o tribunal. Daí resulta a necessidade de investidura dos titulares dos órgãos, no caso dos juízes, como pessoas físicas, para usar com legitimidade as competências do órgão. Ainda assim, essa investidura não os transforma em órgão. Da mesma maneira que os deputados da Assembleia da República também não são órgãos de soberania, mas sim a Assembleia da República. Outro detalhe importante aqui a clarificar é de que um juiz, em alguma circunstância processual, pode ser designado tribunal. Entretanto, nem sequer se pode pensar nessa designação fora de um tribunal como instituição com todo o aparato que acompanha esse juiz, reduzindo desta maneira este entendimento apenas numa circunstância processual e não na usurpação dos poderes de um órgão de soberania, como é o caso de um tribunal. Mas agora nos resta analisar o número 2 do artigo 87 da Constituição da República de Moçambique, que indica que a lei limita o exercício da greve nos serviços essenciais no interesse das necessidades inadiáveis da sociedade. Ora, aqui derivam 3 problemas. O primeiro, o entendimento geral é de que os juízes não podem ser considerados trabalhadores comuns, por isso não seriam vinculados com este artigo. Assim sendo, os que defendem este entendimento estariam, por maioria de razão, ou mesmo por exclusão de partes, a defender que a Constituição é indiferente em relação a esta classe. Segundo, para os que incluem os juízes na classe de trabalhadores com direito à greve, nos termos do artigo anterior, confrontam-se com um vazio legal que expressamente já exclui os juízes de exercer esse direito à greve. Então, resta apenas o que todo jurista sabe. Todo comportamento não expressamente proibido é permitido. O que resta neste momento é perceber qual é o comportamento aconselhável. Será que defendemos o avanço da greve dos juízes? De maneira nenhuma. Pelo contrário, esperamos que toda a sociedade, principalmente os próprios juízes, reconsiderem a sua pretensão e que criem espaço para a prevalência do diálogo. Neste caso, o que é que nós defendemos? Defendemos o diálogo sem pré-condições de parte a parte. Defendemos ainda o equilíbrio e pragmatismo nas negociações. Defendemos respeito mútuo e não ao legalismo extremo, que acaba atrapalhando qualquer possibilidade
de diálogo e consequentemente do próprio consenso. Defendemos também os princípios de legalidade, de equilíbrio, de equidade, de colaboração, de democracia e tantos outros. Também nos reservamos ao direito de levantar alguns fatos que achamos que devem ser considerados pelos juízes. Primeiro, os serviços que são prestados pelos juízes à sociedade são fundamentais para a manutenção da ordem pública e paz social. E sem ordem, não existe sociedade, muito menos soberania. Não se deve ignorar essa realidade. Tem que haver essa responsabilidade pela parte dos juízes. Segundo, o risco de uma greve dos juízes é demasiadamente alto para toda a sociedade e pode resvalar em danos irreparáveis para o país, para além de poder deflagrar insegurança jurídica generalizada. Terceiro, havendo espaço para diálogo, por ínfimo que pareça, deve ser explorado pela classe dos juízes. É preciso também, o quarto ponto, ter em conta que o princípio do gradualismo na busca de soluções sempre ajuda na solução dos problemas. Ou seja, pode-se conseguir resolver uma parte dos problemas e não todos, mas considerando este gradualismo. E depois, a preservação do bom nome da classe é fundamental por parte de todos os intervenientes, porque depois da poeira baixar, nós precisaremos de ter juízes respeitados para o bem da sociedade. Ou seja, a ninguém interessa depreciar a imagem dos juízes. Um juiz fraco é, de fato, uma nação também fraca. Então, concluindo, todos lembramos este grande ditado popular: é conversando que a gente se entende. Por isso, no lugar de olho por olho ou dente por dente, como parece estar a acontecer aí nas redes sociais, nós precisamos de fazer prevalecer o diálogo. É que o problema não é a incerteza da existência do direito dos juízes de fazer greve, mas sim a certeza do poder do diálogo, que pode ultrapassar todas as incertezas. Muito obrigado por ter acompanhado até o fim e nos desculpem pela qualidade. Não gravamos a partir do estúdio, mas sim a partir de um quarto do hotel aqui em Colorado, nos Estados Unidos, mais diretamente aqui em Denver, mas que achamos que era pertinente trazer esse comentário. Então, até breve.